Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos para mais uma meditação na palavra do Senhor, neste dia que o Senhor preparou para nós. É claro que dia após dia vivemos desafios em nossas vidas, mas o importante nesses desafios é que nós temos o Senhor a conduzir os nossos passos, a mostrar para nós o caminho que devemos seguir, porque sabemos que Ele ilumina os nossos caminhos e nos guia, Ele é lâmpada e luz para nós. E somente com a ajuda do Senhor podemos caminhar sem ter certeza do que vem pela frente. Então eu quero convidar a você a acompanhar este texto. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia. Se você não tem, apenas acompanhe o texto, que está em Romanos 8:28, e fala assim: o apóstolo Paulo diz, nesta carta que ele escreveu aos romanos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que coisas são essas que contribuem para o bem? Coisas, eu diria que são situações, acontecimentos, né? Muitas vezes nos envolvemos em situações que parecem tão difíceis de serem resolvidas, coisas que nós mesmos não podemos resolver. Muitas vezes carecemos de ações de outras pessoas intervindo, né? E tem casos em que isso também não acontece, nem nós nem outras pessoas podem nos ajudar, somente o Senhor. E é nesse momento em que nós vemos o mover do nosso Deus, que é o Deus de amor, que nos ama, que cuida de nós e se preocupa conosco. Bem, mas ele coloca no texto que todas as coisas, elas contribuem, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, que aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Então, esse é o primeiro segredo que nós temos que guardar nesta meditação. Para amarmos ao Senhor, é termos os mandamentos dele, que estão na palavra de Deus, que estão na Bíblia Sagrada. Guardando esses mandamentos, estamos mostrando ao Senhor que o amamos. E aí, nessa situação, todas as coisas cooperam para o bem, ainda que elas sejam ruins, que pareçam ruins, Deus transforma maldição em bênção. Vamos ver um exemplo bíblico disso? A Bíblia está cheia de exemplos sobre essa situação. E o exemplo que eu quero trazer para você é o exemplo de José, que você pode encontrar lá no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 20 ao 23. Este exemplo está no versículo 20 ao 23, mas a história de José é maior do que esses versículos abordam. E fala assim no versículo 20. José, no Egito, foi levado para a cadeia injustamente, mas ele manteve-se fiel a Deus, cumprindo os mandamentos e amando a Deus. Quando ele chegou na cadeia, eu vou resumir a história, ele recebeu a ordem do carcereiro para cuidar de todos aqueles prisioneiros que ali estavam. Então ele tinha que servir, tinha que cuidar, alimentar, manter as coisas organizadas, provavelmente todas as rotinas que um cárcere exige para que os prisioneiros fiquem alojados. E José fazia isso. E chegaram 2 novos prisioneiros, que eram o copeiro e o padeiro, que serviam ao rei. Bem, o que acontece? Resumindo, José dá assistência a esses dois têm sonhos, José interpreta o sonho desses dois, e o copeiro, que retorna para o trabalho junto com o faraó, é restituído, e o copeiro é restituído ao trabalho junto com o faraó. Quanto ao padeiro, lamentavelmente ou não, ele morreu enforcado. José interpreta o sonho do padeiro e o sonho do copeiro.
o copeiro ele é restituído ao seu trabalho, às suas funções junto a Faraó. Passados 2 anos deste fato, Faraó também tem um sonho. E aquele copeiro de quem José cuidava fala com Faraó que existe alguém no cárcere que pode interpretar. Resumindo a história, José interpreta o sonho de Faraó e ele passa a ser a segunda pessoa mais importante no Egito. Ou seja, José estará só abaixo de Faraó. Então José fica responsável por esse trabalho e ele abençoa muitas pessoas porque veio uma grande fome sobre aquele povo naquela época. José, em momento algum, ele reclamou, a Bíblia não coloca textos de murmuração, a Bíblia coloca que Deus estava com ele. Então José cumpriu o trabalho dele, embora estivesse no cárcere. Será que nós, se estivéssemos numa prisão, conseguiríamos ter essa capacidade de fazer com excelência a missão que nos foi dada? É um caso a pensar, né? Então, o que nós temos que pensar e analisar quando estamos passando por situações difíceis, como José passou? Nós temos que pensar que Deus está no controle. Nós temos que buscar cada vez mais o nosso Deus. E ele transforma a situação ruim numa situação boa. José ganhou um cargo maravilhoso. Ele mandava no Egito. Ele só não sentava no trono de Faraó. Mas ele tinha toda a autoridade para fazer e desfazer situações e tomar providências dentro daquela terra. Então, querido, querida, você que está ouvindo essa mensagem, lembre-se disso, né? Agora, a outra questão interessante que nós temos que pensar é, nesse momento em que nós estamos caminhando, estamos vivendo a situação, estamos dentro de um cenário que aparentemente nos é desagradável, mas estamos ali cumprindo o que o Senhor nos diz, é pensar e ter coragem de aguardar o tempo em que o Senhor vai virar esse cativeiro. É o que está escrito lá no Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Esse é o segundo segredo que o Salmo nos oferece em relação a este assunto e muitos outros. Que enquanto estamos aguardando o mover de Deus, nós temos que confiar. E enquanto confiamos, vamos fazendo o bem. O bem é cumprir o que o Senhor nos orienta pela sua palavra. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Cuidar daqueles que estão ao nosso redor, levar uma palavra de conforto, de carinho e tudo mais que o Senhor orientar. Para isso, leia, busque os mandamentos do Senhor na Bíblia. Então, o que nós podemos resumir dessa nossa situação? Todas as coisas cooperam para o bem. Todas. As boas, as ruins, as intermediárias, né? Mas nós temos que crer, nós temos que amar a Deus. Amar a Deus é cumprir os seus mandamentos e guardá-los no nosso coração, no nosso interior. E enquanto cumprimos e guardamos esses mandamentos, nós estamos fazendo o bem. E enquanto fazemos o bem, nós estamos também confiando no Senhor. E não demorará, porque Deus sabe o tempo de todas as coisas e no tempo certo Ele vai tomar a sua causa e dar uma solução. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada por essa Tua palavra, essa Sua palavra de esperança, essa Sua palavra de fé. Obrigada, Senhor, porque com o Senhor nós saltamos muralhas, mas, Senhor, tão somente ajuda-nos a perceber que por mais que a situação se pareça ruim ou que não tem saída, o Senhor é a saída, o Senhor é o Deus que abre as portas. Ajuda-nos, Senhor, tão somente a buscar a Tua face, a cumprir os Teus mandamentos, a nos alimentarmos a cada dia da Tua palavra e da comunhão com o Senhor. Porque no tempo certo o Senhor é o Deus
de maravilhas, o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus que abre portas, o Senhor é o Deus que emprega, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que provê, o Senhor é o Deus que desfaz problemas, sejam eles quais forem, de ordem emocional, de ordem familiar, de ordem trabalhista. Todas as coisas cooperam para o bem e o Senhor tem todo o controle em tuas mãos. Obrigada, Senhor, que nós possamos estar sempre lembrando da tua palavra e de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus, Senhor, esta é a minha oração. Obrigada e amém. Amém e até uma próxima, se Deus assim o permitir.